Nem todos os lutadores conseguem a despedida que merecem. Na verdade, são poucos os grandes lutadores que sabem a hora de parar. Seja pela fome de competição ou pela grana, a maioria dos grandes lutadores simplesmente não conseguem parar de competir e acabam sofrendo com aquele que é o pior inimigo de todos: o tempo. E não há como negar que Anderson Silva, um dos maiores lutadores de todos os tempos, é um claro exemplo disso. Pra falar a verdade, o Anderson Silva, apesar de 48 anos, nunca chegou a anunciar sua aposentadoria de fato e ainda pretende continuar competindo. Mas a sua carreira no UFC chegou ao fim em outubro de 2020 e é sobre esse dia que vamos falar no Conto das Lutas de hoje, a última luta de Anderson Silva no UFC. Aos 45 anos de idade, Anderson Silva vivia o pior momento da sua carreira. 7 anos depois de sofrer a lesão na perna contra Chris Weidman, o Spider só conseguiu vencer 2 lutas de 2013 até 2020. Venceu Nick Diaz em 2015, cujo resultado foi anulado por causa do doping, e bateu Derek Bronson em uma suada decisão dos juízes. Mas somando as 2 lutas contra Chris Weidman, Anderson Silva somava 6 derrotas nas últimas 8 lutas, entre 2013 e 2020. Uma situação inimaginável em seu auge. A última derrota aconteceu no Brasil, em maio de 2019, onde ele sofreu uma nova lesão, dessa vez no joelho, contra Jared Cannonier, sua última apresentação antes do início da pandemia. Em entrevistas recentes, Anderson afirma que não sentia mais a mesma paixão pelas lutas, que só competia para cumprir as lutas do contrato com o UFC. Após a derrota para Cannonier, restavam apenas 2 lutas no contrato, e tanto o UFC quanto Anderson Silva pareciam prontos para seguir por caminhos diferentes. Sendo assim, eles fizeram um acordo. Ao invés de 2 lutas, Anderson Silva faria uma última luta, uma última despedida, e seria contra um rosto conhecido, o jamaicano de 36 anos, Uriah Hall, um grande fã do Anderson Silva, que já havia sido comparado ao brasileiro e quase o enfrentou em 2016, mas a luta foi cancelada de última hora. Agora, a luta entre Anderson e Uriah Hall foi marcada para o dia 31 de outubro de 2020, como evento principal do UFC Fight Night. E apesar de ser 9 anos mais jovem, Uriah Hall não era exatamente uma luta difícil. O jamaicano sempre foi muito perigoso sim no contragolpe, tinha mãos pesadas, golpes pesados, mas sempre foi muito conhecido por ser um lutador muito tímido, muito acuado. Ele era uma grande promessa quando chegou na organização, mas nunca chegou a vingar. Considerando que Hall era um striker e não havia outros veteranos na mesma faixa de idade do Anderson Silva, pelo menos não na categoria dos médios, o jamaicano seria uma luta na medida dada a situação e pela falta de outras alternativas. A parte triste, levando em conta que essa seria a última luta no UFC de um dos maiores nomes da organização, é que ela aconteceria sem a presença do público, já que na época o mundo estava no auge da pandemia e não havia previsão para o retorno do público às arenas e eventos esportivos. O combate então aconteceria a portas fechadas, dentro do UFC Apex, apenas com a presença dos treinadores e a equipe do próprio UFC. Ah, e havia um espectador especial, o então campeão dos médios Israel Adesanya, que fez questão de estar presente para a última luta do seu grande ídolo. Apesar da idade, Anderson surpreendeu com sua forma física, ele estava em ótima forma, e nas entrevistas o tom não era exatamente de despedida. Não parecia que seria a última luta da sua carreira, apenas a última luta que ele faria no UFC. E finalmente, os dois estavam dentro do octógono e a despedida de Anderson Silva do UFC finalmente começou. E por incrível que pareça, apesar da idade, apesar da má fase, Anderson Silva começou vencendo a luta. E não só a luta, mas parecia que estava conseguindo vencer o relógio. E diferente do seu auge, Anderson dessa vez foi o agressor, deixando Uriah Hall bastante acuado. O brasileiro também estava respeitando muito a sua própria condição. Por isso, sabendo que seus reflexos e sua movimentação já não eram as mesmas do seu tempo áureo, ele estava lutando sempre com a guarda alta, bem fechadinho. Anderson venceu os 2 primeiros rounds e parecia que conseguiria vencer a sua despedida, mas nem ele, o maior peso médio da história, um dos maiores campeões de todos os tempos, poderia ser capaz de vencer o tempo. E no final do terceiro round, Hall finalmente encaixou seu cruzado que derrubou Anderson Silva. O jamaicano partiu para cima para finalizar a luta com golpes pesados. Anderson ficou seriamente machucado, mas foi salvo pelo gongo. O Spider volta para o quarto round, mas foi atingido por mais um cruzado de Hall, e dessa vez
não teve jeito. Hall partiu pra cima pra encerrar a luta, o árbitro viu que Anderson tava fora de combate e finalmente entrou no meio. E apenas pela segunda vez em toda sua carreira, Anderson Silva foi nocauteado, naquela que foi sua última luta no UFC. E logo após a luta, Uriah Hall, completamente emocionado, se ajoelhou diante do seu herói, que mal conseguia ficar de pé depois do nocaute. Soluçando de tanto chorar, Uriah Hall pediu desculpas a Anderson Silva em uma cena bem emocionante. Sorry. So amazing. Sorry. No, don't say sorry. This is so amazing. Nice job, Mike. You're my hero. Oh, this is amazing, brother. Thank you so much. I love you. Thank you. Sorry. I'm so sorry. Thank you, brother. So sorry. Após o anúncio do resultado, Anderson se ajoelhou e ficou um longo tempo no centro do octógono, onde competiu por 14 anos. E com o rosto inchado e cheio de machucados, ele deu sua última entrevista e se despediu do UFC em uma arena vazia. Tem muitas coisas que eu penso a respeito sobre essa última luta do Anderson Silva e a reta final da carreira dele no UFC. Na minha opinião, Anderson Silva teve vários momentos para se aposentar. O momento perfeito teria sido depois de vencer Stephan Bonnar, lá em 2012, quando ele ainda era campeão dos médios. Se ele tivesse se aposentado ali, com 38 anos, no auge da sua carreira, como campeão invicto do UFC, até hoje eu acho que ninguém ia questionar que ele era o maior de todos os tempos. Ele ia sair eternizado como o grande Pelé do esporte. Não teria tido a lesão, não teria tido a derrota para o Weidman, não teria tido o caso de doping que manchou sua carreira, mas não. Ele seguiu competindo e as coisas aconteceram. A derrota para o Chris Weidman, a lesão, o doping. E mesmo depois da vitória para o Stephan Bonnar, eu acho que Anderson teve vários momentos que também poderiam ter sido perfeitos para ele se aposentar. Depois da lesão, depois da derrota para o Daniel Cormier, depois da última vitória e principalmente depois da luta contra Israel Adesanya, quando ele competiu com aquele que seria o próximo grande nome da categoria e lutou de igual para igual. Deu um verdadeiro show. Aos 43 anos de idade, ele lutou de igual para igual com aquele que seria o grande campeão da categoria nos próximos anos. E de quebra, apesar de ter perdido, ele foi aplaudido de pé por toda a torcida australiana presente. O que é que a Austrália tem a ver com Anderson Silva? E mesmo sem ter relação, mesmo sem ter muito contato com Anderson, todo o público presente na Austrália ficou de pé, ovacionando ele, aplaudindo ele, reconhecendo que ele era uma lenda. A lenda de Anderson Silva é conhecida no mundo inteiro. Poderia ter sido sim uma ótima oportunidade para ele parar, mas ele continuou. Sofreu aquela derrota pro Cannonier e foi nocauteado pelo Uriah Hall. E a culpa do Anderson não ter se aposentado antes não é do UFC. Não era o UFC que estava impedindo o Anderson de se aposentar. Na verdade, muito pelo contrário. O Anderson seguiu lutando porque queria finalizar o contrato com o UFC e seguir lutando em outro lugar. Tanto que foi isso que ele fez. Depois da derrota pro Uriah Hall, ele seguiu competindo no boxe, onde conseguiu boas vitórias, mas na última luta perdeu pro Jake Paul. Uma derrota inimaginável. Como há 10 anos atrás você seria taxado como maluco se falasse que Anderson Silva perderia para Jake Paul. Enfim, Anderson Silva ainda é um dos maiores da história, é o maior lutador brasileiro de todos os tempos. Na minha opinião, ele é um dos 3 maiores lutadores de toda a história do MMA, mas na minha opinião, ele é um grande exemplo de um atleta que não soube a hora de parar. E se ele soubesse a hora de parar, talvez as coisas teriam sido bem diferentes.